Estamos no ar com Cultura Sem Rolo. E vocês que estavam aí, vocês perderam tudo, porque a gente abriu uma quarta câmera hoje no Instagram para as pessoas ficarem vendo. A gente já brindou, entendeu? O aniversário do Léo, porque foi aniversário dele dia 17 de janeiro. Um brinde natural feito com água. Isso aí, né? saúde. Um brinde de novo para quem não assistiu, para quem perdeu. Brinde, pessoal. Há todos. pessoas que dizem que a gente não pode bater, assim, só pode fazer assim. Afina. Adoro Levanta só aprender novas etiquetas. Não, adoro... se tiver umas 3, 4 pessoas, pode brindar, bater. Aí se tiver numa mesa assim, 15 pessoas, aí você só pode fazer assim, ó. Saúde. Tem saúde. uma história muito boa da Dercy Gonçalves, que diz que ela estava numa mesa com um milionário. Não sei se é uma lenda ou é uma história real, mas contam como uma história real. Ela estava numa mesa com um milionário oferecendo esse jantar e várias pessoas, assim, da sociedade. E aí tinha uma lavanda do lado do prato. E é um limãozinho ali e tal, né? E num determinado momento, assim, no início, ela chegou, ai, que bom, tô morrendo de sede. E ela tomou aquela lavanda que, na verdade, é pra gente lavar os dedinhos, assim, né? E aí a mesa toda ficou naquele momento, assim, aquele constrangimento. E o cara, né, o anfitrião, nos fez de rogado, foi lá e tomou a dele também, pra saúde, vamos lá, obrigado. Olha, que Pode gentil, levar. achei gentil, né? Essa é a história Deixou ela que eu sozinha no negócio, achei legal. Gente, sem delongas, estou aqui com o Léo Mijorin hoje. A gente começa sem começar, porque a vida é assim, né? A gente chega num lugar e nem sempre tem um oi, tudo bem. A gente já chega e fala, né? No teatro é muito assim, as pessoas se encontram e ficam, ai, nossa, quanto tempo, né? Nas VIPs. Falar nisso, teve uma estreia maravilhosa essa semana, que foi Grace Janoucas e Nasci Pra Ser Dercy. Gente, uma nova Dercy está sendo revelada pela Grace. Então, vão ao teatro. Está no Teatro Itália. Se eu não me engano, sexta, sábados e domingos. Depois ela vai fazer uma apresentação no Teatro Cacilda Becker, que vai ser gratuito. Então, assim, a pessoa tem a chance de ir lá assistir no Teatro Itália e ao longo aí de fevereiro, março, pesquise. Vai estar no Cacilda Becker. Que legal. Uma dica, gente, não conte muito com sessão no Cacilda Becker, porque esgota, as pessoas vão retirar o ingresso muito antes, de 1 hora antes do espetáculo. Tá. Tem fila, retira a senha, é assim, é insano. Quando é um espetáculo desse porte, é uma coisa insana nos teatros municipais. Nossa. Então, não esperem. Vão ao Teatro Itália, aproveita, faz uma média, assim, se tiver um crush, não sei o quê, leva lá no Terraço Itália, vai tomar um drink e tal, faz a fina. Sim, bem baratinho. Não é barato, é assim, olha, há controvérsias, porque eu fui lá no bar naquele dia e falaram assim, o homem falou, olha, R$50 a entrada. Eu fiz assim... R$50, tá tudo bom. bem, vamos. Tudo bem, mas tudo bem quando você leva mais alguém já é 100. Só que tinha uma música ao vivo. E o menino que tava lá, ele foi do The Voice. Aí eu falei, nossa, gente, então pera. Aí eu estou pagando um show Vale a pena dentro mesmo. do Terraço Itália. Aí mudou tudo pra mim. Você tem entendeu? toda a razão. Né? Então Então estamos aqui falando de valor, de preço, não estamos falando de nada disso. E Léo, me diz uma coisa, você é de Minas? Sou mineiro de Barbacena, Minas Gerais. Uai! Tenho minha família toda de lá, minha mãe nasceu lá e morou, né? Lá em Barbacena tem uma escola da aeronáutica e meu pai foi estudar lá. Meu pai é daqui de São Paulo, foi estudar lá. Então eu tenho uma parte da família aqui de São Paulo, uma parte da família de Minas Gerais. E aí como que decide? Eu só nasci lá, eu não cheguei a morar em Minas, mas fui igual nômade, migrando com meus pais, né? Meu pai migrando de cidade em cidade, 2 anos aqui, 2 anos ali. Ele tinha uma profissão dessas que... Ele é aviador da aeronáutica Ah. militar, meu pai. Então, assim, eu vivi minha vida inteira. Nasci num hospital da aeronáutica, em Barbacena, né? E ele não sonhava que você fosse militar? Ele tem 3 filhos. Então, assim, então deu pra alguém distribuir ficou, bem. alguém Deu pra ficou... distribuir bem com o que... Entendeu? Na verdade, ele... Quem ia ser o militar? O meu pai, apesar de uma disciplina rigorosa, ele deu espaço para cada um de nós sermos autônomos. Na verdade, ele educou a gente para autonomia, para a gente aprender a encarar o mundo, né? E também, assim,
baixar a bola. Eu acho que assim, tem uma coisa, tipo assim, bota o pé no chão e presta atenção ao redor. Então, eu tenho uma vivência familiar de uma base muito firme, muito sólida. Graças a Deus. Isso é uma coisa que eu amo e preservo, né? Tenho 2 irmãos e viajamos muito pelo Brasil. A gente morava 1 ano aqui, 2 anos ali. Então, eu estudei em Curitiba, estudei em Brasília, Rio Grande do Sul. Morei de novo no Rio de Janeiro, daí já trabalhando, porque minha profissão como ator, que é isso, né? Meu pai, no 2º grau, eu fui para o Colégio Estadual do Paraná, onde tem lá curso de artes cênicas. Era o último ano do curso de artes cênicas. E tinha psicologia no currículo, eu já queria fazer psicologia, mas era artes cênicas. Curso profissionalizante no Colégio Estadual do Paraná. E eu lembro que eu perguntei pro meu pai, né? Justificando que ali tinha psicologia, pensei em entrar. Mas eu realmente não tinha uma intenção de me tornar um ator profissional. Foi quase que uma intuição, né? Já tinha feito teatro, ali tinha psicologia no currículo. Você Só que aí, quando eu gostava, entrei- mas não era aquela coisa assim... eu vou Como largar minha vida profissão. toda, jogar tudo pro Eu não ar entendia como uma profissão ainda, a questão da atuação. Entendi. Não entendia que isso podia ser uma profissão, que você ganhava um dinheiro e tal. Era uma coisa meio curso de teatro, eu faço teatro. Só que daí, como profissão, então eu sempre almejei psicologia. Porque quando eu tinha 12 anos, a minha prima, que é mais velha, se formou em psicologia, Fatinha. E aí eu ficava, nossa, psicologia, que coisa interessante, que nome... Esse nome me chamava. Só que a arte entrou e me salvou, porque eu consegui desenvolver muito. Você se sentia... Você se achava um jovem tímido? Muito tímido, muito problemático, tímido, muito assim, medroso, mas, muito assim, com medo mesmo. Sim. E não E aí a era arte desenvolto começou a... nas aulas, na sala de aula, não voltava assim, professor. Mas Não, isso é eu uma era coisa comum, pessoa né? Realmente assim, como é que eu me encaixo? Entre os artistas, esse perfil é uma coisa comum. Quem não da tem pessoa espaço, ser mais... né? Não consegue se adequar, vai... E aí ela vê nas artes essa Brincadeira. possibilidade de abrir, de voar, né? De se expandir. Na Talvez verdade, até... era isso, eu precisava experimentar, muitas vivências. E aí você se forma e já começa na carreira, já começa com teatro? Antes ou você... de sair do Colégio Estadual do Paraná, eu já estava trabalhando na TV. Já estava fazendo publicidade na cidade de Curitiba, já estava fazendo teatro, já estava ganhando um prêmio no colégio. E aí, com 16 anos, já estava fazendo teste para TV Globo. Com 17 eu entrei. E a carreira fez tum, 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 tum. 18 anos eu estava fazendo Flora Encantada, com 17, né? Aí, com 18, meus pais se mudaram de Curitiba para São Paulo, vieram para cá. E eu tinha 18 anos, era ano 2000. Eu tinha feito Flora Encantada, eu fiquei num entreato, assim, na TV, né? Eu comecei ali, fiz Flora Encantada com a Angélica durante 1 ano, né? Isso em 99. Eu sou de época, né, gente? Eu sou de época mesmo. Não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha Não, isso é podcast. muito legal, né? E nem todo esse streaming, né? que hoje... Você liga agora, assiste agora. Isso é maravilhoso, né? Então, por exemplo, você tá falando de uma coisa que, se bobear, tá na Globoplay. Você tá, né? Não sei se se a Globo já trouxe toda essa programação. Existe esse registro, né? Já pra dentro do Vai reprisar, do por exemplo, Senhora do Destino esse ano. Então, volta e meia Nossa, tem é alguma muito coisa bom. que retorna, né? Mas foi um começo muito intenso, né? Daí eu entrei para um seriado, muita gente não viu, mas quem viu em 2001, presença de Anitta, né? Viu, assim, o impacto que causou, né? Muito marcante, assim. Quando eu falei assim, o Léo que vai no podcast. Eu lembro do Léo do Presença de Presença Anitta. de Anitta. Foi marcante pra você na sua carreira? Na vida e na Na carreira. vida. Foi um divisor de águas. Entrar para a Rede Globo aos 17 foi muito legal, né? Foi muito bacana. Mostrou até para o meu pai, para minha mãe, que aquilo ali tinha futuro, né? Logo que eu entrei para o Colégio Estadual do Paraná, eu já entrei numa peça e outra peça e a carreira desabrochou ali. Fiz uma propaganda, então de repente fiquei conhecido na cidade, ganhei um cachê. Automaticamente seus pais vão vendo que, opa, Isso tá... deixa rolar aí, vamos ver... Vamos lucrar com esse garoto aqui. E nessa época, eu acho que até os anos Sempre 2000... me deram tudo e até hoje. Mas eu acho que até os Se anos deixar, pagou 2000 minha tinha conta. muito preconceito também com a carreira de ator. Os pais... Até em relação à estabilidade mesmo. sim. E quem era pai Não ali é mentira.
com 40, vamos supor, nos anos 2000, quem tinha os seus 45, 50 anos, vinha de uma geração que, quando esses eram criança, se falava muito mal da vida artística, né? Como se fossem as pessoas que, ou depravadas, ou que não tem nada com nada, ou não querem nada com nada. No interior, muita mulher era taxada, né? De estar ligada à prostituição, o fato de ser artista, né? Você vê como a própria história da Dercy, né? A Dercy atravessou um século. E por ser uma menina que tinha essa coisa da arte, pôr pra fora e se estampar e colocar maquiagem, é taxada de alguma coisa, né? Então, eu acho que... Acabava indo para grupos marginais, até o circo, ou essa coisa do teatro mambembe, ou a boemia, né? Tinham guetos também. Então, acho que até essa geração, até esse momento, até dos seus pais, era até compreensível isso, de pensar, será que... Nossa, mas isso dá dinheiro, né? Ele vai se sustentar, vai ter a casa dele com isso. E você também era fora da curva, né? Que assim, você pensar quantos tentam, né? Você pensar na sua turma de Curitiba. Quantos dali despontaram ou mudaram de carreira, né? Sim, eu não tenho essa informação, mas, enfim, tem desde pessoas assim concorrendo ao M, que estudaram comigo nesse colégio de segundo grau, até pessoas que não estão mais nessa carreira. Que seguiram assim, por outra carreira. E então, assim, é a história de cada um. Sim. Né? O que eu acho mais interessante pensar, né, é que eu sempre penso, enquanto a gente está vivo, o jogo não acabou, né? As possibilidades são múltiplas, são gigantescas, são possíveis, né? E procuro manter minha esperança, né? Porque já tive momentos sem esperança, sem, assim, né? Totalmente... Mas você diz assim, por exemplo, sem esperança porque você... Frustrado com a carreira, com as coisas que foram acontecendo, ou com o porquê. Claro que a pandemia, ela foi um momento de questionamento para muitas pessoas, né? No meu questionamento era um pouco assim, eu tenho... Vou fazer 40 anos, né? Hoje eu tenho 41. Na pandemia estava ali para 40 anos, virando 40. E pensando, cara, eu já estudei, eu me formei, eu fiz tantas novelas, trabalhei com gente fantástica. E eu não consigo fazer dinheiro, eu não consigo fazer uma renda, eu não consigo transformar. Por quê? Porque a peça que eu estava fazendo, né? ia viajar, a gente tinha um salário, estava tudo programado. Aquilo foi interrompido. O projeto que ia acontecer, o filme, a possível novela, tudo isso foi interrompido, né? E não só durante um ano, mais tempo. Obviamente, eu tive uma situação de poder ficar em casa, de ter o apoio dos meus pais, de ter alguma reserva, de ter... A carreira me proporcionou isso, sou muito grato e sempre trabalhei muito para, né, para poder investir, né? Tem essa coisa do capricorniano, não sei se é isso, mas a gente olha para as nossas referências em relação a essa profissão, tudo que a gente estava falando sobre estabilidade. Você olha grandes atores que de repente hoje não conseguem ter um salário, precisam de um salário, precisam... Então, como é isso? E trabalhar com o corpo são questionamentos que me vieram com mais força, do tipo, poxa, de que adianta eu ter estudado tanto se eu não consigo fazer uma renda? Né? Além disso, não é possível que só sirva para isso, para eu aparecer na novela. Não é possível que a vida seja só isso, né? Nunca foi só isso, mas isso é parte da minha profissão. Você acha que a pandemia te levou para um lugar assim do que o Léo quer dizer, quer comunicar, não só o convite da peça, o convite da novela, e a gente entra nessa máquina, né, que a gente está produzindo, fazendo, sendo convidado e atuando e não sei o que lá, mas essa reflexão do eu tô comunicando tudo que eu tenho para comunicar, eu tô aberto a tudo que eu quero estar aberto, ou a vida tá me conduzindo, como se a gente estivesse dentro de uma máquina mesmo, sabe? Você acha que isso foi para você uma questão assim que falou, pera, gente, na verdade, quando você pensa, não é tudo isso, não é isso, será que é isso, é só isso? Será que você pensou em algumas coisas assim, entrou num questionamento? Eu penso nessas coisas assim há mais ou menos 22, 23 anos, que é desde que eu comecei essa profissão. Na verdade, esse questionamento ele existe e sempre existiu, né? A pandemia intensificou tudo. Sim. Eu acho que assim, eu já tinha esse pensamento, né, essa vontade
de servir, de querer ser útil de alguma forma, né? É claro que você estar num projeto de grande repercussão te coloca num status, num patamar em que as pessoas se mobilizam em torno de você de uma maneira muito específica. Mas passou isso muda, esse status muda. Ah, sim. É isso que a gente descobre depois que sai da novela, que o status muda. Né? Eu, como já venho do teatro e de uma base familiar também, e o meu foi acontecendo desse jeito que eu te contei. Eu fiz um ano Flora Encantada, depois eu mudei para São Paulo e fiz teatro na USP e fiz psicologia na Universidade de São Marcos, até que me chamaram para Presença de Anitta, mas antes disso eu tentei entrar na novela e não consegui. E aí me chamaram para Presença de Anitta e foi um divisor de águas. Então, uma carreira também que desde o início já me mostrou que seria cheia de altos e baixos, né? Mas é isso. O sucesso é como fogos de artifício que são incríveis, né? Aquele momento esperado, aquele momento máximo, assim, o auge. E de repente aquilo passa também. Fica a memória, fica a lembrança. Vão haver outros fogos de artifício, mas é uma celebração, é um resultado, é um momento, isso que eu quero dizer, né? De uma carreira que está além disso. Está além disso, envolve a construção, né? O preparo, envolve o depois. Então eu sempre olhei para o depois, tipo, e depois quando eu tiver 70 anos, 80 anos, se Deus quiser, trabalhando, eu vou estar mais cansado. Como é que eu vou estar em relação a essa questão de ter que fazer a peça e trabalhar fisicamente para me sustentar? Então são questões que já aconteciam, né? Que já existiam. Mas é legal que você trouxe uma formação que também que pode ser muito estratégica num futuro, vamos supor, né? Porque se a gente fala assim, da melhor idade, da velhice, por exemplo, nossa, a gente pega aí exemplos, né? Bibi Ferreira cantou até o último dia. O Elias Andreato tá aí, firme e forte, super próximo de você, é um gênio e trabalha, né? Sim. E aí você pensa assim, igual você veio para São Paulo e aí você teve a formação em psicólogo, né? Então, Depois de uma década, mas eu tinha. Mas é uma carreira, por exemplo, que se você quiser startar em algum momento que seja mais brando, também é uma carreira que você pode tocar, né? Você pode atender, vamos dizer. Sim. Não sei se em algum momento você atendeu como psicólogo. Sim. Pra gente se formar, a gente tem que atender, né? Então, sim, atendi durante 2 anos, aqui na Paulista, numa clínica, né? Foi uma experiência muito, muito positiva. Mas a psicologia sempre esteve a serviço da arte, nesse sentido, assim. Da psicologia me ajudar a construir um personagem, a psicologia me ajudar a perceber relações, o contexto desse personagem, dessa construção. Agora, e aí a pandemia entra, os 40 anos entram, a vivência toda, né? Calma, uma pausa para nossa audiência que já ouviu 2 vezes você falar que tem 41 anos e tá assim. 41 anos? Léo, você tá muito longe de 41 anos. Eu sou de época e... e conservado no formal. Né? Eu sou de época e conservado no formal. Mas também tem a ver com vícios, né? Eu acho que você é uma pessoa que pratica esporte. Bebe um whisky às vezes na mesa de bar. Não, eu não bebo. Então, bebo socialmente. Bebe pouco. Igual William Então, eu acho que essas coisas também rejuvenescem, né? A pessoa se preocupar em dormir bem, não ficar virando noite. Aí não sei se você vira, mas você não tem cara de quem fica virando noite. Não tem cara. Não posso, não tenho mais idade para isso. Não, eu trabalho você tem compromisso. muito. Como que você vai estar no dia seguinte? É isso que você falou, assim, dessa questão. Eu acho que, não sei se é por ser medroso ou por uma preocupação maior. Eu sempre fui atrás da minha realização pessoal e conquisto sempre. Ela tem a ver com o meu trabalho, na medida em que eu consigo trabalhar e construir e completar aquilo, né? Eu digo, poxa, então isso é uma profissão, então isso tem valor. Funciona um pouco assim a nossa cabeça, né? A gente tem que ir ampliando os horizontes, entendendo que nosso valor está além disso, está além do trabalho, está além do carimbo que a gente recebe, desse status que é passageiro,
Nosso valor está além, ele está na nossa família, os valores que a gente tem no nosso caráter, na nossa relação com as pessoas, né? A capacidade de ser verdadeiro, de ser honesto, de cumprir, assim, de ser comprometido com as coisas. A gente vai aprendendo muita coisa no caminho, né? Sim, total. Não, agora sim. Tem um momento aí, que eu não sei qual foi o momento que você deu o clique produtor aí. Que você vinha nessa toada, tal, atuação e novela, e aí deu esse boom de streamings. Eu acho que agora, a partir de 2000, da pandemia, né, já vinha, era um projeto, acho que de mídia, de acontecer, mas o Brasil virou um consumo de streaming gigantesco, todas agora têm. Eu acho que que aí você pode me dizer isso, pro mercado artístico, eu acho que ampliou muito as possibilidades, né? Hoje as pessoas, elas têm até preferência de serem contratadas por obra do que serem fixas em casa, porque elas podem fazer uma coisa na HBO, fazer uma coisa pro Globoplay, fazer uma coisa pra Fox, fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, e elas estão mais atuantes do que engessadas, assim. Eu não sei, acho que depois da pandemia isso aconteceu, né? E em que momento que você se vê produtor e fala... Gente, é legal atuar, é legal fazer, mas também pode ser legal produzir. E eu acho que eu vou seguir também nessa direção. Quando que você mexeu esse... Não, então, eu sempre quis, sempre tentei, procurei fazer, né? Eu venho de uma formação de teatro que é faça você mesmo, né? O grupo de teatro se divide e vai fazendo. Então, eu já fiz cenário, já fiz iluminação, já fiz sonoplastia. No trabalho, aos 18 anos, quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz sonoplastia no Teatro de Arena, fiz iluminação. Fui contra a regra quando eu morei lá em Nova York. O cara me chamou para fazer a peça. Tem uma peça para você fazer, um cara faltou aqui, saiu da peça, você não quer fazer? O cara, vou entrar pro elenco, vou entrar pra peça em Nova York. É pra ser o contra-regra, mas tá valendo. Eu falei, puta merda, vamos, com certeza. Foi como se fosse o primeiro ator da companhia. E apagava a luz, eu entrava. Nossa senhora, e agora? Então, assim, eu sempre me empolguei mesmo com a coisa do grupo e do teatro. E... já produzi outras vezes, eu já produzi o La Mama, que foi um espetáculo em 2013, 2014, muito legal. Eu estava no elenco dessa vez, então eu tinha um parceiro, diretor, Carlinhos Tirré, meu querido, que tocava mais a produção junto com uma empresa que foi contratada para produzir, né? Então eu era o ator e proponente daquele espetáculo. Aí o que acontece? Fui chamado para uma novela, fui chamado para uma outra peça, uma outra novela, para outra coisa. Acaba que não dava tempo também para produzir. Nada como uma pandemia para a gente ter tempo de fazer. De colocar, né? Assim, claro, brincadeiras à parte, né? Tipo... a gente ficou paralisado, né? E eu tinha internet, eu pude ter esses privilégios, né? Assim, de estar em casa, de poder parar. De ter uma reserva, de poder se sustentar, eu digo assim, de poder olhar. Eu fui estudar, eu fui fazer uma pós-graduação, entendeu? Então isso aí... Foi uma pandemia tranquila em relação à realidade das pessoas, né? E aí eu comecei também uma fase de projeto social. Então, assim, a psicologia veio com mais força. Eu comecei a estudar psicodrama, que é o teatro junto da psicologia. Eu amo, descobri que eu sou apaixonado por essa área, que são as minhas áreas de atuação sempre. Eu comecei a fazer teatro com psicologia. Já era isso. Só que era uma psicologia a serviço da arte. Agora, a arte também está a serviço da psicologia. Eu não vou parar de atuar, não vou parar de... Eu tenho vontade de dirigir, né? Já dirigi outras vezes. Você fez dublagem? Já fez dublagem? Não. Dublagem, não. Mas eu acho a sua voz tão potente pra isso. Nunca... Mas você teve vontade ou não? Eu gosto de falar mesmo, vocês perceberam, né? Mas não teve vontade de... seria legal dublar alguma coisa, será? Cara, já tive vontade, sim. Me chamaram aí pra fazer um audiobook e eu fiquei super interessado. Acabou não fechando, mas... Vou falar assim no seu ouvido. Cid Vou Moreira. te dizer com toda calma e carinho. Você já viu que é tem uns áudios que é pra relaxamento, assim, e são uns artistas que fazem. Você já viu isso? Sério, Cid Moreira fazendo a Bíblia. É quase isso, mas O com os Apocalipse é o momento final.
Não, é bizarro. Assim, se eu não me engano, tem um Felipe Tito, sei lá, tem uns caras aí. Quero Caio fazer. Castro. Quero e fazer. aí eles falam. Caio Castro faz, eu fecha quero os fazer olhos. Agora, veja o mar. Não. Veja o mar. Tem um texto, assim, é muito Respire interessante. profundamente. Conte até 3. Não é? Você tá aí ainda? Você já caiu? Já caiu a sua conexão? Não, né? Tá aqui com a gente. Você pode estar pelo Instagram, na quarta câmera, ou você tá aí pelo YouTube acompanhando a gente. Olha, vou te falar uma coisa. Ativa esse sininho, porque vocês ficam esquecendo de ativar, e aí a gente entra no ar e vocês não estão aí. Aí vocês entram pelo meio da toada e nem sabem o que é onde a música tocou. Outra coisa é pra vocês seguirem o canal. Fabião, ó, tô lembrando de você. Siga o nosso canal, dê aí o like, essas coisaradas todas que vocês já estão acostumados há 1000 anos a fazer. Então, ainda vale até hoje, até os dias de hoje a gente precisa. Léo acabou de olhar a hora. Eu também vou colocar com o relógio aqui, entendeu? Pra eu ver a hora. Você tava no avião, na verdade. Que eu preciso ver, senão eu me perco de tudo que eu tenho pra te falar e a coisa... Você tá gostando vai. desse novo papel de radialista? Você já fazia isso, como se chama? Podcaster? Como chama esse? Eu tô muito estrela agora. Você tá gostando, aqui, ó, então? eu até acho que eu vou às vezes cantar. Quer cantar? Coisa. Canta. Não, vamos não. cantar. Vamos cantar. Não, só se você Cantei. Não vou cantar aqui. Eu tô de boa também. É melhor deixar pra quem O seu entende do nome rolê. eu escrevi na areia. A onda do mar apagou. Você cantava. Na hora da estrela você canta. Vai ser tão lindo. Quem é de época aí? Quem lembra? Vanessa, como era? Afonso? Não me lembro. Não. Luan e Vanessa. Rafa salvando aqui. Luan e Vanessa, um sucesso. Beijo, Luan. Beijo, Vanessa. Estão por aí, será? Entendeu? A pessoa, minha mãe falava, esse daí é autista. Eu entendi artista. E aí foi. Nossa, você até me atrapalhou, que eu ia falar um negócio agora. Não, mas eu queria saber se você tá gostando desse novo momento, nessa nova essa fase. Eu tô. Você já atuava como jornalista? Já? Não. E tá Lógico gostando? que não. Eu era ator só, aí ninguém me chamava. Aí eu virei produtor pra eu poder contratar. Já que ninguém me contratava, eu falei... Bicho, vamos fazer uma peça nós dois, a gente manda, a gente põe o tamanho do papel, o tamanho do palco. Não, eu tenho uma peça que é legal pra nós dois. Jura? Eu acho. Eu acho que você é meio engraçadinho também. Eu sou meio engraçadinho. Mas fala da Hora da Estrela, você cantava. Da Hora da Estrela é um projeto maravilhoso, seríssimo e potente, brasileiro. Então, o que é aquela texto Laila? de Clarice Lispector, Laila Garran fazendo magistralmente Pelo amor de a Macabéa, mesmo. E aí eu tenho essa sorte na vida, né? O telefone tocou depois da pandemia, a pandemia ainda acabando, 2022 já. E era a Laila me chamando pra fazer a Hora da Estrela com eles. Mas antes desse, você tava em cartaz no Frecaneca, não tava? Eu lembro de ter visto um folder No Folha. de alguma coisa sua. Megera Domada. Não, Eu fiz era tanta você peça e um na menino, pandemia. não sei O o que, Lucas de papel. Papo. A bicicleta de papel, que a gente tava no Sérgio Cardoso e depois no Eldorado. Shopping Eldorado. É. Lucas Papo, meu querido amigo. Isso foi 2021. Foi meio da pandemia. Eu lembrava que era isso. Que era bem ali no... Ainda não era... Já tinha passado a pandemia, mas ainda tava meio vai, não vai, abre, não abre, entra de máscara, não. Sim, a gente fez peça de máscara. Foi Nossa. dose, né? Foi dose. Mas vencemos, estamos aí. A gente aprendeu alguma coisa, será? Com a pandemia? Olha, muita gente aprendeu. Outros foram esfaquear o quadro do... O Di Portinari, eu ia falar, o Di Cavalcante. De Cavalcante. Então, assim, algumas pessoas aprenderam, outras pessoas eu acho que elas retrocederam na sua evolução. Você quer tocar nesse ponto? É isso? A gente vai falar disso? Porque daí eu Não, vou falar... não, porque as câmeras estão ligadas, já estamos pegando quem foi, entendeu? É, mas foi muito eu trabalhei em triste um tudo que museu, aconteceu. então, Foi assim, muito bizarro, foi assustador. Foi assustador. Foi assustador. Mas vamos falar de coisa boa que tá vindo aí, Sim. que é a peça que tem um elenco incrível, né? Assim, Nossa. eu tive o prazer de receber vocês lá no MAN para leitura, o primeiro encontro, uma direção do Farjala. Isso. Queria que você falasse pro pessoal sobre o espetáculo. Nossa, uma belezinha mesmo, assim, uma produção que começamos em 2019, né? E tá rolando agora. Você vê que são muitos anos depois para um projeto acontecer via lei de incentivo, ou desde a ideia até você... Tava tudo travado, né? Travou mais ainda, né?
Mas, assim, o tempo de execução, às vezes, de um projeto, ele leva um tempo mesmo, né? Sim. Por isso que eu digo, eu ia brincar, a gente estava aqui brincando, vamos montar uma peça nossa, a gente faz. Porque tem uma parada eu acho, assim, mágica no teatro e nessa profissão, que a gente controla alguma parte, mas tem uma parte que é aleatória, que ela vai acontecendo pelos encontros. Tipo, às vezes você encontra uma pessoa na rua, um artista que você gosta, e esse artista aí vocês trocam uma ideia e daqui a um ano vocês estão juntos fazendo uma peça, né? Por causa de um encontro, de uma admiração, de uma ideia. Então isso é muito legal na profissão, que as coisas acontecem às vezes do jeito que tem que acontecer. Não era o Farjala que ia dirigir essa peça. Não? Não, era o Vitor Garcia Peralta, meu Em querido. 2019. Isso em 2019. Ah, tá. Porque eu fui em 2019 assistir essa peça. Eu fui para Buenos Aires e a minha sócia, Dani, com quem eu já tinha trabalhado lá no La Mama, a Dani Oliveira, da Pólen Cultural, querida. E ela falou assim, Léo, você tá em Buenos Aires, né? Eu tinha postado uma foto. Vai ver essa peça, porque estão falando muito bem dela. Se você gostar, a gente compra, produz junto. E estamos aqui hoje, em 2023, né? Colocando a peça em cartaz, que se chama O que Faremos com Walter, que é uma comédia. Faremos com Walter? Uma comédia que é uma reunião de condomínio para mandar embora o zelador que tá velho. Apesar dessa barbaridade, é uma comédia, né, que traz diversos tipos, que traz uma dinâmica de condomínio, que é uma coisa mais do que atual, mais do que presente na vida de todos nós, né? Conviver entre vizinhos, entre pessoas e tomar decisões. Nossa, e teve muito condomínio pirando aí ao longo da pandemia. Amigo dá pano pra manga. Cada reunião que a gente faz. Imagina aqui no meu prédio, eu mesmo, no auge da pandemia, logo nos primeiros meses, teve um problema de infiltração na minha cozinha, eu tive que começar uma reforma. Nossa. Como que eu faria? Gente, como que dava pra Impediram de fazer entrar. uma reforma no meio da pandemia? Pai eterno. A obra começava às 11 e tinha que acabar às 3. Aí uma obra que ia durar 15 dias, durou 40 dias. E era vizinho ligando, porque tava trabalhando, porque tava em reunião, porque tinha criança que ia dormir, porque era idoso que ia dormir. Falei, Aí tinha grupo de WhatsApp? não. Graças ao bom Jesus, não. É tóxico, hein? É Porque, olha, ensurdecedor. Quando alguém fala grupo de WhatsApp, já dá assim... Seja qual for o barulho. Ai, vamos criar você um grupo de está WhatsApp, traumatizado. parece que já trava assim, ó. Grupo WhatsApp. Dá um pouco de pânico, sim. Quando é um grupo tranquilão, que tá ali, umas piadas, assim, até é legal, mas até muita piada fora de hora também nada a ver, né? Agora, nesse fim de ano, eu tive uma, assim, como é que fala? Tipo aquele burnout, né? Essa doença da moda, mas na verdade é um esgotamento, quando você já tá assim. E muito teve dessa questão com rede social, WhatsApp, muitos grupos, muita coisa. Eu dei uma deletada, assim, fiquei um pouco off para conseguir mesmo descansar, até porque já sabia que ia ter bastante trabalho agora no começo do ano, que é a produção dessa peça que a gente está falando. Que estreia, dia Tem 3 de março? 3 de março, no Teatro Frei Caneca, todos convidados, tá? Gente, é assim, depois que a pessoa decide a data da estreia, começou a corrida contra o tempo. É verdade, né? cara, é verdade. A data de estreia foi muito importante. Definiu, aí começa o desespero, porque agora é do dia 3 pra trás, né? Antes vai, vou produzindo, vou ensaiando, a figurinista vem, ainda ninguém tem muita pressa. Você tem toda a razão. Daqui a pouco, quando põe a data, Toda a razão. E outra data muito fundamental é assim, começou. O dia que começa a gravar ou a ensaiar, entendeu? Porque daí não tem um intervalo. Você não vai fazer um intervalo de 5 dias. Nem no carnaval a gente vai parar, entendeu? Vai ter o sábado e domingo, e segunda, terça e quarta a gente vai trabalhar, porque a estreia é 10 dias depois, você entendeu? Menos Sim. que isso, se bobear. Então, estamos todos engajados nesse sentido. E lá vocês ficam E vai sextas, ser sábados, maravilhoso. domingos? Ou só sábados? Sextas e sábados às 20 horas, domingo às 19 horas. Tá, 3 sessões, o auditório lá é grande, né? É um teatro Gente, grande. me ajuda, por favor. Eu peço ajuda de vocês. E eu garanto que vocês vão gostar. Vai ser um momento incrível. Não, só pelo um time. cenário maravilhoso, um figurino que tá ficando incrível. O elenco. O elenco. Vamos falar do elenco? Grace Janucas, que você falou agora da Dercy. Então ela vai parar de fazer de sexta, sábado e domingo a peça dela, vai fazer quarta e quinta e vai fazer o que faremos com o Walter de sexta a domingo, em março, né? A Grace é fabulosa.
Grace Janucas, Elias Andreato, Flávio Galvão, Marcelo Airoldi, Mariana Armelini, Fernando Vitor. Tem uma galera que faz alguém. Norma Bloom. Ah. Norma Bloom. Tem uma galera que tem um humor inteligente, né? Que é isso que eu gosto muito dessa pegada da Grace, que não é um humor banal. Não é um humor não é diminuindo alguém ou a característica de alguém. Eu acho que a gente já saiu desse lugar onde esse humor era o primordial, né? Uhum. E a gente tá indo pra uma linha que a Grace já vem com Terça Insana há muito tempo, de humor inteligente. Eu faço humor com preguiça, eu faço humor atendendo o telefone, eu faço humor com coisas do cotidiano e não com o desmerecimento da característica do outro. Qualidades, né? De uma pessoa, ou né? a região onde a pessoa nasce, ou a característica física que ela tem, ou isso ou aquilo. Então, eu acho que esse elenco que você reuniu... E por que a gente não faz? Primeiro porque a pessoa vai ficar chateada mesmo, aquilo ela vai sentir. Mas além disso, você constrói um padrão de pensamento, um viés inconsciente na sociedade, que é assim, a mulher serve pra isso. Mulher é isso. Gordo serve pra gente rir do gordo. Viado tem que ser a bichinha poc-poc da novela. Então pode entrar desde que seja... Aí você cria padrões de comportamento, estereótipos, que vêm sendo quebrados com força, né, nos últimos anos. A gente tem tido, acho que assim, uma renovação desse espírito também de quebra de paradigmas, porque já existiu em outras épocas, né? Década de 60, 70, as revoluções que aconteceram, sabe? Se a gente pensar na época de Cazuza, época de tantas pessoas, assim, sabe? Existia uma quebra de paradigmas muito forte, mas a gente também daí vai encaretando, porque eu acho que é um pouco cíclico. Sim. É difícil a gente conseguir conviver em harmonia com lados tão opostos, e a gente está vivendo uma polarização extrema hoje em dia, né? Que é assumido. A internet, como todo mundo pode falar o que quiser na internet, a polarização terra ela de fica ninguém, muito evidente. Né? Que é um xingando o outro. Eu sei que no período... Na internet. Sim, porque sim. Em geral... A pessoa não faz isso presencialmente. Entendeu? Você tá numa mesa com um monte de gente e tal, fica naquele decoro, assim. Mas a raiva tá ali por trás, muitas vezes. E aí, muitíssimas vezes, e em muitos casos bizarros, essa raiva extrapola e vai para um comportamento de agressão. Olha aí, você citou o Planalto, o Congresso, assim, bizarro, né? Eu entrevistei Chegamos nesse ponto. Na semana passada, eu estava conversando com a Pamela, e a Pamela, ela morou na Argentina há muitos anos, né? E eu tinha acabado de voltar da Argentina. E quando eu cheguei aqui no domingo de manhã, à tarde, tava essa situação, né? Do Planalto, da destruição do nosso patrimônio. Porque aí eu vou te falar que a gente comentou disso na semana passada, e aí eu acho que isso transcende até a política. A gente falar de política, mas falar de história, falar do que é seu como patrimônio, né? Aquilo tudo é nosso patrimônio, é a nossa história. E na Argentina as pessoas respeitam tanto a história delas, né? Você vai nos museus, você anda na rua, você vê os prédios preservados que carregam a história deles. É um orgulho da história. E aquele grupo de pessoas, assim como narra nesse espetáculo que foi maravilhoso, Museu Nacional... Maravilhoso, Museu Nacional da Sarau, agência. Destroem, né? Destroem a história. Eu não me interessa essa história. Eu quero... É bárbaro, né? Como se eu quisesse criar outra história para esse povo. E a história do nosso povo, né? Ou pega fogo... Ou um grupo desses entra e tem um fenômeno destrói. Assim, que dá pra gente olhar nesse caso, que é um fenômeno chamado irracionalidade das massas. Não sei se vocês lembram, quando em 1990 bolinha, teve um jogo de Palmeiras e Corinthians juniores e a arquibancada toda desceu pra guerra, pra brigar. Isso aconteceu, se a gente pega no YouTube tem... E a galera começou a se bater com paulada na cabeça. Então você tem cenas gravadas, porque as câmeras estavam ali. Pensa que todo mundo invadiu. E um time contra o outro, e contra jogadores e tudo mais. Aquilo perdeu o controle. E você vê o cara nitidamente dando uma marretada na cabeça do outro cara, que não tinha outra opção, senão o cara morrer mesmo. O cara sofreu traumatismo craniano e morreu.
Esse cara foi preso, esse cara fazendo... Tá filmado isso. Uhum. Esse cara não faria isso sozinho. Esse cara não faria isso Numa outra com duas situação. pessoas. Uhum. Você se torna irracional, isso não é justificativa pra nada, tá? É como se fosse uma histeria coletiva, É uma histeria o mesmo coletiva. movimento. Isso. Então, eu acho que é Le Bon, Gustave Le Bon, que era um cara francês que estudou essa questão das massas, né? Que é uma manada, é o efeito manada. Efeito manada. Né? Então, isso é nítido ali. Porque você vê pessoas que se dizem pessoas de bem, que se dizem pessoas... né? E são pessoas que estudaram e, de repente, cometendo uma coisa que elas são contra. Que é uma invasão de privacidade, que é uma invasão né? Como você de falou, propriedade. Não fariam, assim, não fariam, sozinhos não fariam, não tacariam uma pedra. Não tacariam uma pedra ali. Mas com essa força e com um comando que estava velado, mas que é muito claro... É um comando muito claro de não vamos nos render, não vamos entregar. Essas palavras foram ditas pelo ex-presidente, essas coisas aconteceram. Se quiser olhar, tá tudo lá explícito. Então, eu já não era a favor, não tem como eu ser a favor jamais desse tipo de comportamento. E é muito triste ver que chegamos nesse ponto. E temos que conviver. Sim. Temos que conviver. A gente tem uma grande tarefa agora, que é aprender a conviver com as diferenças escancaradas. Sim. E olha só, gente, me fala uma coisa, vamos dar um intervalinho pro Léo tomar uma água, né? Beber um pouquinho de água, esse assunto é quente, né? Esse assunto de política, as pessoas... Não, passou, as né? pessoas, assim, passou naquelas, né? Porque parece que a coisa tá sendo... botar pano quente, tá sendo montada, não dá nem pra passar pano. Tem alguma pergunta aí pra gente, Rafa? Pro Léo em especial, né? Porque pra mim ninguém quer perguntar nada. Faz a pergunta que eu quero saber. Pergunta aí pro Léo se vocês quiserem, se vocês não estão tímidos. Que o estresse é contagioso. Estresse é contagioso. A gente tem que ir tranquilo. Chega uma pessoa muito estressada no ambiente, ela contamina as outras pessoas, você também vai ficando estressado. Então você pode processar uma pessoa que estiver te estressando. É bom, essa história de processar também tá super alta, né? Processo você! Sim, tudo é Tem processo. uma tia maravilhosa do meu coração que foi fazer advocacia para processar a família. Não posso falar isso. É? Mas... Ai, corta essa parte, gente. Deixa pra lá. Passa o pano na tia. Deixa eu falar, gente, aproveitar o momento. Angela Deep estará em cartaz esse final de semana, sexta, sábado e domingo, lá no Teatro Paiol. Vi que você esteve lá. No Teatro Paiol. Você foi ver o Niltinho? Fui ver o Niltinho Bicudo, direção do Elisa Andreato, muito legal. Muito legal. Eles estão fazendo um festival de monólogo, o teatro reabriu com uma nova gestão, estão se esforçando para reerguer e você pode fazer parte desse movimento indo lá assistir os monólogos. Essa semana, então, tem Angela Deep, sexta, sábado e domingo. O monólogo se chama Aos 60. Com muito humor, com certeza humor inteligente. Nossa, deve ser muito legal. E ao longo das próximas semanas eu vou divulgando sempre quem tá lá em cartaz. Se vocês já quiserem ver, acesse o @ do Teatro Paiol e consulta lá e vê quem tá em cartaz. Além disso, quero divulgar também um espetáculo que é desse pessoal aqui da Fundação Lia Maria Guiar, que tá no Teatro do Shopping Frei Caneca. Acho que eles vão sair, vocês vão entrar. Porque eles estão agora. Que é o Além do Ar, que é um espetáculo que conta a história de Santos Dumont. E a direção musical é de ninguém menos que Thiago Gimenez, um maravilhoso. E é desse pessoal da Fundação Lia Maria Guiar. Então, você que vai e assiste, você está ajudando, inclusive, um projeto maravilhoso, social, que tem um cunho de trabalhar os jovens. Falando em projeto social, o seu projeto do Walter tem uma ligação com um lugar social também, né? Uma casa social. Tem. O projeto acabou se desmembrando em duas linhas, assim, que é essa linha cultural e social, na verdade. O projeto que se chama Casa Encontro. Então, na verdade, assim, na própria pandemia, né? Eu percebi que estava muito difícil vender cultura, vender entretenimento. A gente estava saturado de cultura e entretenimento, na verdade, audiovisual, né? É Netflix, é Amazon, é Disney, é internet, é tudo que a gente tem o tempo todo. E não podia sair de casa para ver teatro, então vou fazer teatro online, mas aí competir com tudo que... Entende? Competir com toda a qualidade que tem no audiovisual também, para uma transmissão de teatro online. Como que se dá isso? E aí eu comecei a pensar um pouco assim, um amigo até me falou que estava mais
fácil vender, como se fosse fácil, mas mais fácil vender educação e saúde do que cultura. E eu também comecei a pensar, caramba, eu sou da área da saúde mental, né? Eu sou da psicologia, né? Eu sou da área da educação, eu dou aula. Então, assim, como é que eu posso também adequar um pouco as minhas áreas, né? E aí eu comecei a viabilizar um projeto, né? A estruturar, a escrever esse projeto a partir da faculdade que eu faço de psicodrama, pós-graduação, na verdade, de psicodrama. Eu comecei a criar um projeto de empreendedorismo para idosos em situação de vulnerabilidade. E isso como uma contrapartida do projeto O Que Faremos com Walter. Então, é uma contrapartida. Tipo assim, eu vou dar uma oficina ao fazer esse projeto. Isso até não foi inscrito na lei, não é uma contrapartida para a lei, necessariamente. É para além da lei. É uma contrapartida pessoal e como uma estratégia também de conseguir viabilizar o projeto. Porque as empresas gostaram mais do Casa Encontro do que do Walter. Na verdade, elas estavam mais propícias a investir pelo Fundo do Idoso, pela lei do adolescente, de proteção da criança, do que pela lei Rouanet, pela lei cultural. Entende o que eu quero dizer? Sim. E aí, porque nesse eram leis que não sentido- estavam bloqueadas também. Isso. Eram leis que continuaram se movimentando. A Sim. lei do idoso, a lei Também. da criança. Também, eu nunca entrei no Fundo do Idoso, nunca fiz nenhum projeto para essas outras linhas de fomento, mas voltando, eu sou da psicologia, então eu reativei o meu CRP, né? Então eu fui dar uma olhada em tudo isso. E aí o Instituto Velho Amigo, né, que se interessou, né, assim, pela causa, porque um amigo do Instituto Claré, tudo começou na minha mãe no salão de cabeleireiro, que conheceu uma outra senhora que morou no mesmo prédio da minha mãe e aí elas começaram a conversar e essa outra moça é do Instituto, o Instituto Claré, que cuida de crianças. E, enfim, são nossos amigos hoje em dia. Me apresentaram, porque daí eu falei do meu projeto para eles. Eles me apresentaram o pessoal do Instituto Velho Amigo que trata de idosos. É uma E aí- casa de recuperação? É uma casa de... Não. Como que se chama? Um abrigo. É um abrigo? É um lar, O assim? Instituto do idoso? promove várias ações, né, que visam... Casa de repouso, eu ia falar. É uma casa de Sim. repouso. Não é. Não. Não. O Instituto Velho Amigo é um instituto que trabalha há mais de 23 anos com a causa, né, de proteção ao idoso e já promoveu diversas ações, promove diversas ações e busca doações, e, enfim. Então, eles já promovem um trabalho lá em Heliópolis e aí eu comecei a desenvolver esse programa de empreendedorismo, de acolhimento, são 5 módulos, com essa turma de Heliópolis. Minhas queridas, que hoje em dia são minhas amigas, assim, que eu amo. Ai, A vovozinhas, assim, força são tudo de um bom. grupo, né? A força que você constrói um vínculo, isso é muito legal. Tá além da sua técnica, tá além da sua especialidade, da sua competência. O vínculo você constrói pelo afeto, pela troca, pela escuta, pela empatia. Então, eu fui de semana em semana em Heliópolis ao longo de 2022. No começo era de 15 em 15 dias, depois passou a ser semanalmente. E foi incrível. Foi um trabalho que eu desenvolvi também como um estágio para a minha pós-graduação de psicodrama. E funcionou como um piloto, né? Extenso, mas a gente trabalhou de março a dezembro e ganhamos um know-how, né? Uma experiência ali. E criamos esse vínculo que já existia, né? Mas que passou a existir de uma outra maneira, vinculado à peça de teatro. Então, muito bonito. Tudo isso, assim... Esse projeto tem uma rede social própria? A gente consegue acessar, conhecer O mais? projeto Casa Encontro. Eu acredito pelo site do Instituto Velho Amigo você Instituto possa Velho conhecer. Amigo. Eu também posto várias coisas no meu Instagram, que é o @leo_midiorin.
que a gente vai deixar Bota nos Mig, comentários. Léo Mig. Né, já vai estar na descrição aí do vídeo. Obrigado. Também vamos colocar a gente vai confirmar qual é o do Instituto, também já coloca. É @Instituto Velho Amigo. Tá. E aí também Isso. já quem quiser E vocês podem acompanhar consultar. também nossa peça de teatro no @O que faremos com Walter com W. E eu tô muito feliz assim com novas possibilidades, especialmente porque eu posso chamar os amigos e pessoas incríveis para trabalhar, né? Você tá fazendo um curso no Newton Travesso, não tá? Eu Ou dou já aulas acabou? lá. Eu tô Você fazendo tá um dando curso aulas. montagem. Estou montando uma peça de teatro lá na Newton, Uhum. com alunos novos, né? Ainda dá pra uma se inscrever montagem. ou já quem Essa já turma já tá fechada, mas em breve vou abrir novas turmas. Tá. A né? Newton Travesso é uma escola de teatro que fica ali em Pinheiros. Pinheiros, né? uma Então, escola maravilhosa. você que quer fazer parte do... Eu tô olhando E lá pra eles cara têm do vários Rafa, mas eu acho cursos. que o Rafa não quer me falar nada. Você quer me falar alguma coisa? O tempo tá acabando. Ah, tem pergunta? Ai, desculpa. Não é o tempo que tá acabando? É pergunta. Peraí. Deve ser minha mãe. Tá. Não, eu só queria dizer que a escola Newton Travesso fica em Pinheiros e para quem quiser ir até a escola, pesquisa aí Newton Travesso, escola Newton Travesso de teatro. Tem turmas de formação para teatro, você que é jovem, estudante, enfim, e tem interesse. Tem vários cursos, inclusive, né? Tem para quem quiser. Só procurar, sim, se informar. Aqui é um canal que a gente não tem problema com merchan. A gente dá os merchan. Que é Então isso, vamos né? falar que a Cultura é isso. Bradesco Seguros está patrocinando esse espetáculo, né? Então, assim, a partir do Instituto a gente teve uma reunião. Então, é uma causa que a Bradesco Seguros também se comove, que também promove, né? Saúde, longevidade para os idosos, assim. Então, eles se interessaram pelo projeto. E aí viabilizaram esse espetáculo que vai estrear agora em 3 de fevereiro. março. 3 de março. Eu já tô assim, embaralhado. Fevereiro. Pula carnaval e a gente pula estreia. carnaval e você estreia. E vai ser muito bom receber todos vocês E vai lá. viajar? Vai pro Rio? Vai pra outros lugares? É aí que a gente Vocês não estão sabe pensando? ainda, a gente vai buscar novos parceiros e, na verdade, a gente quer continuar com a Bradesco Seguros. A gente quer que ela goste muito desse espetáculo para ela continuar levando a gente, né? Então, assim, Para os outros, e as o nosso outras capitais. espetáculo, é óbvio, assim, a gente trata com muito respeito, com muito cuidado, né? Mas são questões sérias dentro dessa comédia. É uma comédia Sim. argentina, não falei isso. Texto de Juan Campanella, que é o cara que ganhou um Oscar, inclusive, lá, né? Pelo filme estrangeiro, O Segredo dos Teus Olhos. E ele escreveu esse texto, dirigiu essa peça lá em Buenos Aires. Foi essa que eu assisti em 2019. Aí a gente comprou e trouxe tal, traduziu. Achamos um diretor maravilhoso, que é o Farjala, um Midas, um cara fantástico para trabalhar. E a gente vai divulgar muito ela aqui, essa peça. Amém. Pro pessoal Se assistir. Deus quiser, vocês vão lá, a gente vai se conhecer. Vamos sim. Vamos Fala estar conectados. quem quer perguntar, Rafa. Eric Abreu pergunta o seguinte: queria saber qual bastidor de novela foi mais legal pra ele. Ai, que legal. Não sei se é meu amigo Eric Abreu, mas fica um abraço Qual bastidor aí. de novela? Cara, Cobras e Lagartos. Essa Sem novela era muito dúvida. divertida. Mas eu também amei fazer Jezabel. Sabe? São vários momentos da vida, né? A pessoa vai ficando velha, vai trabalhando. Mas assim, gente... o bastidor era legal. Foi muito legal fazer Cobras e Lagartos com a Marília Pêra e com a Mara Manzan. Só de falar dela já começa a rir. Não, A Mara, isso é muito gente, bom. procurem. Mara Manzan. Vocês vão ver personagens assim fantásticos que ela fez. Ela fazia cada mergulho é um flash na novela O Clone. Os millennials falaram assim agora, né? Não, o Clone passou recentemente verdade. durante a tarde. Cada mergulho é um flash. Muito bem. Perguntaram também: até quando a peça dele fica em cartaz? Quanto tempo? Essa peça nova, que se chama O que faremos com Walter, ela vai do dia 3 de março até o dia 23 de abril. A Hora da Estrela tem alguma... A Hora da Estrela Alguma ideia de voltar? possivelmente estará em março e abril, ou abril e maio, lá no Rio de Janeiro. Então eu sou o produtor dessa peça aqui, né, do Walter, e sou assistente de direção. Então eu entrego a peça aqui e vou atuar lá no Rio de Janeiro, se tudo correr bem. Tá. E pra TV, você vai... Se tudo O correr que bem, você tá estaremos achando? no ar, em É? breve. Ai, que legal, que bom. Se Deus Que quiser. bom. Tem E vai uma entrar série no da BBB? Globo Essa não precisa responder. Play. Essa eu não entrei, né, gente? Então já tô aqui. Mas entraria, Léo? Você entraria? Cara, cada ano que passa eu penso uma coisa diferente. Acho que deve O ser Léo incrível. de hoje Acho que pensaria deve o ser quê? incrível. É. Cara, eu estaria lá se ele tivesse me chamado. Eu É? estaria lá.
Boninho, Ah, meu olha Deus, aí, ó. Não é por aí, gente, calma. Fica a dica. Cada macaco no seu galho, né? Eu não vou render pro Boninho. Não vou render nada, gente. Que isso? Fica a dica aí que o Léo é incrível, viu, Boninho? Pode convidar aqui, que vai ser legal. Pelo menos traz bastante coisa pro povo pensar, bastante reflexão. Você Não, me viu pô, você é acordado. psicólogo, você vai fazer a Eu vou terapia da fazer galera. A Então. leitura do grupo. Pois é. Ó, pessoal, tá acabando. Tá acabando, claro, né? Uma hora encerra o assunto. Uma hora. Não, nem é isso, né? Acaba a hora, porque eu tinha um monte de coisa pra falar ainda. Ia ensinar o povo quanto que doa, lei de incentivo e tal, mas vai ficar pro próximo. Amores, próximo o que programa. vocês quiserem perguntar. Próximo Cultura Sem Rolo a gente fala sobre Ah, isso. eu gostei muito de estar aqui. Te desejo, assim, uma carreira incrível como jornalista e apresentador. Obrigado. É o começo, né? Assim, a gente vai plantando as coisas. Sim. Elas vão brotando mesmo. Não tinha nem ideia pra acontecer isso. Isso aconteceu do nada. Uhum. Graças a Patrick, que falou: vamos fazer um podcast? Vamos. Eu vim convidado em um outro podcast. Falei: vamos então fazer um podcast. Gravei um piloto e já começamos. É isso. Olha que rápido. Uma coisa assim. Aí Muito trouxe a legal. Marcinha Dailin, que é a primeira bailarina Sim. trans do Teatro Municipal. Foi o meu programa de estreia. Uhum. Aí veio Pamela Duncan, da Cia Peste, agora você. E na semana que vem Lucélio Guimarães falar sobre imagem, sobre Ah, que lá. Luciele Guimarães, irmã do Luciano. Lucélio Guimarães. Lucélio. É. Ah, sei. Que era da agência. Conheço De o uma Lucélio. agência Manda um abraço de- meu pra ele. Conheço o Lucélio. Lucélio, um abraço dele pra você. Ei, Lu. Tá aí. Olha só, vamos ficando por aqui. Vocês que assistiram, muito obrigado. Amei. Não deixe de dar um like, não deixe de curtir, não deixe de fazer toda essa papagaiada. Você que tem espetáculo pra estrear, manda mensagem pra gente. Você pode mandar no e-mail da giscultural@giscultural.com.br. Mande o folder, mande convites, mande, né? Enfim, divulgue a peça. A gente aqui é um canal Sim. de comunicação pra nossa cultura. A gente tá em São Paulo, mas a gente divulga tudo em todo lugar. Muito legal. Pode ser que não divulgue aqui, Mais um mas espaço pra gente se conectar. no Insta, ou divulga Isso. no Spotify, ou divulga em outro lugar também. Isso. O que tiver, a gente vai divulgando. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui. Um beijo, obrigado, Léo. Obrigado a você. Ai, pá, termina com um copo d'água na cara. Ah, obrigado a você. Deu Obrigado certo. a todos. Deu certo. Gente, um beijo. E dia 3 de março tem estreia, gente. Beijo. Gratidão. Cortou.